Doutora Margarete, posso me dirigir a você como senhora, sem problemas? A forma não interessa. O que interessa é essa interação tão calorosa de vocês aqui comigo hoje. Que bom. É verdade. Bom. Então eu vou dar a introdução aqui. Tá. Eu não sei se a gente precisa passar pelo quebra-gelo, mas só para ele contextualizar, tá. A gente tem um estúdio próprio, né, do Fala Sanca, só que em virtude do evento que o Novo Lab está apresentando, a gente preparou aqui uma jogada mobile, né, móvel, para vir aqui e conversar com as pessoas da maneira mais prática possível, né, sem que elas precisam ir. E aí pela manhã a gente já entrevistou 3. Um era palestrante, outros 2 eram espectadores, mas que tinham projetos incríveis também, então não podia ficar de fora. E aí a dona Edneia achou muito interessante, eu já estou achando muito interessante também, entrevistar a senhora para ver os seus planos, projetos. Perfeito. E eu vou um pouquinho mais além, só para dar uma contextualizada, uma introduzida, a senhora contar um pouquinho da sua história. Tá. Como veio parar em São Carlos, se é São Carlense ou não, né? Tá legal. Entendeu? Bom, primeiramente uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que compartilhar um pouquinho da história acadêmica e trazendo uma oportunidade de uma visão para quem ainda esteja no contexto de atividade dentro das universidades e essa interface com a empresa é um momento oportuno para a gente dizer de toda essa experiência. Então eu sou bióloga de formação pela Unesp de São José do Rio Preto e trabalho com a microbiologia clínica dentro da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu sou professora, ali desenvolvo pesquisas na área de micologia médica, doenças por fungo, e por conta de estarmos continuamente observando o ambiente hospitalar, os micro-organismos que estão ali presentes, enfim, sempre com os projetos de orientação de mestrado e doutorado dos alunos, nós vamos crescendo a cada ponto, né, de experiência conjunta do aluno conosco para novos olhares. Então, sempre uma nova atuação, um novo pensamento. E eu sou de viver a vida sempre com algo novo. Porque tem gente que vive do passado, pessoas que gostam de saudosistas, eu já não, eu já gosto para frente. Então, as experiências todas que a gente constrói na vida profissional. Então, comecei dentro de um laboratório de microbiologia particular, depois fui como convidada professora de Faculdade de Medicina de Rio Preto e ali permaneço até hoje, sou ativa ainda dentro dessa função. E em 2018 elaboramos um projeto de inovação tecnológica chamado PIP, em que nós construímos uma ideia. Eu tinha uma leitura preliminar de ter que fazer um diagnóstico rápido de bactérias dentro do hospital e essa tecnologia não poderia ser aquela que convencionalmente era usada, que era fazer cultura, esperar 24 horas a bactéria crescer, do outro dia fazer a bioquímica e identificar o micro-organismo. Então comecei a pensar nos biosensores e conversando com pessoas da área que tinham pelo menos expertise dentro desse segmento, construímos um projeto em parceria com essas outras áreas, química e física, e eu como bióloga fizemos um projeto, submetemos à FAPESP, ganhamos um PIP de inovação, PIP 1 e depois PIP 2. Aí tivemos a abertura da nossa empresa, aí começa o parto da vida, porque quando você cria a sua própria empresa, vindo do universo só do academicismo, é um outro mundo, é uma outra perspectiva. Obviamente que aprendemos com aqueles que disponibilizam os recursos financeiros, como a FAPESP, por exemplo, elas fazem, logo no início que você ganha o prêmio financeiro, você vai aprender um pouco sobre questões que estejam envolvidas no desenvolvimento do projeto, questões legais, como você deve seguir com a abertura de uma empresa, quem serão os investidores, que tipo de contrato pode ser feito. Isso, quando nós chegamos no aprendizado com eles, eu lembro que nós não tínhamos ainda nenhuma experiência, então vamos ouvir como se fosse um aluno de primeiro grau. E aí isso acontece. Só que ainda você não tinha vivenciado aquilo. Depois que você começa com a tua própria experiência, né, aparecem os sócios investidores, nossa, vamos fazer um projeto conjunto, vamos fazer os contratos, contrato de mútuo, ou enfim, se é simplesmente um investidor anjo, terminologias e aspectos completamente diferentes daquilo que a gente habitualmente havia como experiência. Então, isso é um desafio, porque
todo dia, até hoje, nós já estamos 4 anos com a empresa, é um tema novo a ser vencido, né, com base no conhecimento, mas sempre integrando as pessoas com as quais são importantes elementos para a gente poder crescer. No primeiro momento foi então um equipamento que detectaria rapidamente, em 30 minutos, por uma tecnologia que é chamada Deep Tech. Nós trabalhamos com um sensor, um biosensor, em que ele tem um biorreceptor específico e a bactéria, quando está presente, toca num recurso técnico de identidade e ele diz positivo ou negativo para aquela bactéria ao redor do paciente, em 30 minutos. Então, considerando que você está dentro de um hospital, você teve alta, ou você vai por óbito, vai sair do quarto, e um outro paciente vem ocupar aquele quarto, você já entra, colhe a amostra, enquanto a equipe está limpando o quarto, você já colhe uma amostra das superfícies críticas daquele ambiente e já pinga em cima do sensor. Então eu acho que eu já tive a resposta que eu estava segurando todo esse tempo de uma pergunta que eu iria fazer. No iniciozinho, você falou que tinha uma impossibilidade e esse projeto nasceu de uma impossibilidade que era a questão do tempo para fazer o mapeamento da bactéria. Isso. Se dá por conta desse tempo curto que é o revezamento de paciente entre as salas. Isso. Então a gente queria fazer a ideia foi criar um sistema de detecção imediata, quase imediata, em que você colhe com o suave a amostra ao redor do paciente, coloca numa solução e dá a solução imediatamente em cima do recurso tecnológico. Se ele tem um algoritmo construído já dentro do laboratório que identifica aquilo é positivo e aquilo é negativo, para a enfermagem, então ele está limpando, colhe, ainda tem resíduos desses micro-organismos aqui dentro. Então eles passam a voltar com a equipe da limpeza e proferir ainda em tempo uma segunda limpeza sobre aquela superfície. Então, isso para nós é um ganho muito grande, porque no intervalo de 1 hora, que é a chamada limpeza terminal dentro do hospital, você já tem um diagnóstico se aquele ambiente ainda continuaria com alta carga microbiana. Então, praticamente em tempo real, você identifica com especificidade. Hoje a gente tem alguns recursos de detecção de matéria orgânica, só que de quem que é essa matéria orgânica? É do micro-organismo? É da Margarete? De onde é? Tem coisa aqui. O nosso não, a gente identifica o micro-organismo que porventura esteja naquela unidade porque usa um biorreceptor específico. Então nós estamos no final da elaboração dentro do laboratório com essa tecnologia, nosso equipamento já tem patente, chama Infect Detecta. Então nós tivemos parceiros aqui por que cheguei aqui em São Carlos, né? Então nós temos da USP e da UFSCar, em especificidade com a área de física e a área de nanopartículas, com um laboratório de química, e ali fizemos então com a UFSCar no primeiro momento e depois com a Embrapa. Então nós temos um parceiro da Embrapa porque agora temos um bracinho deste projeto para detecção de salmonela em produtos de alimento. Então aí já abriu um expande bracinho, o mercado, né? E era exatamente o que eu estava pensando, porque, por exemplo, embora a ideia seja feita por conta dessa rotatividade de pacientes em descobrir o local, se ele está apto ou não para receber um novo paciente, olha só, eu vejo também isso sendo aplicado em uma sala de controle para a construção de satélites na NASA, que são salas super limpas, né? Salas limpas, farmacêuticas, com certeza. Farmacêutica também, nesses certeza. ambientes que precisam ter um controle muito rígido a respeito de micro-organismos. A gente tem essa nossa empresa presta serviços de monitoramento de micro-organismos de ambiente também. Então, além dos produtos que tentamos inovar, nós também fazemos a prestação de serviço. E a gente percebe essa questão que você falou. Quer dizer, aqueles que têm uma exigência legal de que não possa ter carga microbiana acima de X, porque aquela sala estaria condenada. Então, fertilização in vitro, por exemplo, quem faz, né? Tem que ter uma sala limpa. Indústrias farmacêuticas, cosméticas. Então, isso a gente entra com o mesmo recurso. Quer dizer, eu tenho que fazer rápido monitoramento diário e fazemos uma inspeção por aquilo que é o risco daquela empresa. Então, esse foi o primeiro produto. No desenvolvimento da fase 2 desse projeto, com PIP 2, portanto, nós fizemos um outro PIP 1 para a FAPESP, que é esse produto que está aqui à nossa frente, que vale a pena a gente... Esse aqui é o nosso Flow Guard. Então, ele é um guardião de fluxo dentro do ambiente de um hospital ou, eventualmente, de uma indústria farmacêutica que construam biomateriais. Então, onde tem que ter
a higiene das mãos. Então nós construímos esse sistema aqui, ele identifica uma mãozinha, isso fica na entrada da porta de uma UTI, por exemplo. Está aqui presa na parede. Quando eu entro, ela está de frente, e a quem está chegando, ele já captura a imagem. Bom dia, doutora Margarete. Lave as mãos. Ele já solta aqui um leitor falando para eu lavar a mão. Então eu não posso chegar perto do paciente sem que eu não tenha lavado as mãos, porque isso aqui é o indicador que eu vou ter que fazer o fluxo correto. Existem as questões normativas, mas ninguém sabe se eu acabei de entrar, que eu vim do ônibus, peguei na... Aqui enfim, você registra. Né? Aqui eu tenho que chegar, não importa como eu vim da rua, eu tenho que primeiro lavar a mão, antes de fazer qualquer procedimento. Então, no leito do paciente, nós temos o segundo captador. Então, esse é o primeiro quando eu entro. E esse está o segundo captador. Se eu chegar perto de você que está deitado no leito e eu não lavei a mão, ele faz pipi, ele dá um sonoro, me obriga a voltar. Então ele é educativo, além de identificar pelo dashboard quantas vezes eu errei, que eu entrei e me distraí, mas eu tenho a informação no dashboard. Doutora Margarete, 50 vezes que ela entrou no quarto, 10 vezes ela errou, 40 ela acertou. Vou corresponder o nosso software com análise de interpretação das infecções hospitalares. Será que de fato a mão foi o elemento de maior responsabilidade quando não se lava dentro daquele ambiente hospitalar? Por isso que está com índice elevado de infecção hospitalar. Então aqui eu tenho a correspondência, ó, 90% de conformidade, 10% de não conformidade. Índice pequeno, mas e como eu andou naquele mês a taxa de infecção hospitalar? Então eu correlaciono os eventos. Então aí reúne a equipe, aqui já mostrou que eu tinha que lavar, eu tenho que voltar e lavar. E deixa eu lhe fazer a pergunta. Já tivemos uma correlação positiva, atestada e provada no sentido de que não lavar as mãos implica diretamente no nível de infecção hospitalar? Pergunta inteligente. Nós estamos com prova de conceito dentro do Hospital da Criança, em São José do Rio Preto, para elaborar então agora dentro do período, porque ele acabou de ficar... Primeiro, a versão da primeira do sistema nosso, até que criássemos a patente, ele foi feito com crachá, identificação do funcionário pelo crachá. Mas os crachás por si podem ter alterações que de repente no dia que você tenta capturar a resposta, ele não identificava. Então foi dada uma sugestão, porque vocês não fazem reconhecimento facial. Fica passível de manipulação também, né? Perfeito. Nunca se sabe, não, mas... Muito melhor. Aí começamos com essa segunda versão, então agora ele está dentro do Hospital da Criança, fizemos um projeto com o nosso hospital, e agora que nós vamos ter esses padrões, né, dentro de 6 meses no mínimo, porque uma infecção hospitalar correlacionar, eu tenho que ter hoje mês, 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, para poder interpretar. Então nós estamos com um projeto com uma aluna fazendo isso, e então, pela experiência como docente, que já frequenta o ambiente hospitalar, antes esse processo era feito numa prancheta com os alunos. Nossa, o João entrou e não lavou a mão, então não conformidade, era numa prancheta. Então eu já sei o índice de erros e de distrações que fazemos, né? Por isso que nós criamos isso aqui. Então agora fica num dashboard, porque o gestor daquela unidade vai chamar a equipe de funcionários e falar, pessoal, 70% aqui distraídos com relação a chegar e lavar as mãos. Olha aqui, o documento do aparelho já registra a informação e ele é individualizado. Eu sei que, claro, com toda a proteção de dados da pessoa, não vou chamar em público, Margarete, você errou 100%, outro errou... Não, a gente chama, fala, nós tivemos um percentual de erros X e turno da manhã foi pior do que turno da tarde melhor que o da noite, entendeu? Então você monitora o período, quem fez e quantas vezes acertou e quantas vezes errou. Então isso aqui está agora com a patente já pronta, né? Já temos o número dela e esperando só simplesmente essa correlação que você acabou de fazer a pergunta. Eu vou levantar a bola para a senhora, porque a senhora deve saber isso mais do que eu, no ramo da microbiologia, mas houve uma descoberta extremamente simples, porém que revolucionou toda a questão da saúde no meio hospitalar. Pode parecer uma bobagem, a gente está falando aqui, lavar as mãos,
mas a descoberta de que você lavar as mãos antes de realizar qualquer operação cirúrgica, tipo, reduzia, eu não tenho o número em cabeça, mas reduzia drasticamente a chance de dar infecção, dar problemas no paciente. Tipo, eu acho que teve Nobel disso, né? Eu vou até pesquisar depois, foi revolucionário, ter o hábito de lavar as mãos. Isso, e eu acho que nós todos aprendemos com o Covid, né? Quantas circunstâncias ocorreram aí pelo Covid, mas veio despertar dessa tensão, embora já anterior a isso, haviam as campanhas internacionais anuais, lavagem das mãos, a enchia de bexiga na frente do hospital. Você já lavou a mão hoje? Cheio de cartazes. Então, eu particularmente achava assim, aquilo um pouco pueril, tem que ser uma coisa um pouco mais ostensiva, de ter certeza daquela informação. E aí quando nós tivemos a ideia e juntamos com as competências, né, pessoas da TI, pessoas que fizeram a parte eletrônica de todo o nosso sistema, e o software que está vinculado a ele, falei, pronto, aqui a gente tem, inclusive, vamos supor, salas de produção de alimento. Então a pessoa tem que ter um protocolo também, vou manipular e vou embalar. Como é que fica a indústria de alimentos também com isso? Então isso aqui tem uma aplicabilidade muito grande. A gente começou com a área hospitalar, porque é aqui eu atuo diretamente. Mas ele tem uma extensão de possibilidades, né, em que você monitora o processo, né? Como eu falei, sala limpa, medicamento, de procedimentos de transplante de células, isso aí, nossa senhora, banco de sangue. Então tem que ter um controle bem rigoroso dessa questão das mãos, né? E como você falou, é tão simples, mas ele impacta de fato sobre essa questão de transmitir os agentes infecciosos através de toques, né? Agora estamos começando um outro projeto sobre as cortinas dos hospitais, porque é a área de autotoque. Então eu, distraída, não lavei a mão enquanto lidei com uma circunstância de um paciente, toco numa cortina ou naquelas roll-ons, daquelas que separam o paciente para privacidade, eu tenho alto índice de contaminação. E quem é que ficou na cortina? Para você ter uma ideia, a gente tem estudo já publicado que a pessoa só de passar a mão assim, ó, a enfermeira, para tirar o cabelo na hora que está lidando com a criança, ela deixa aqui atrás uma contaminação, e essa história que ocorreu aqui, ela trabalha de manhã num hospital e à tarde ela vai para um outro hospital. Ela leva do nosso hospital para o outro hospital através dos toques. Olha isso a mão. Então, aqui nós temos um parâmetro tecnológico que identifica conformidade e não conformidade e as correlações com aqueles índices que vão sendo monitorados de infecções daquela área hospitalar. Então isso aqui, para nós, é um projeto de orgulho, né? Porque já se tem a experiência, né, de, como eu falei, numa prancheta, que o povo distrai. E se distrai, vamos colocar alguma coisa que nos auxilie a educar mais. É como se eu estivesse dirigindo, volto para trás. Então dá tempo ainda de eu fazer a lavagem das mãos com a minha distração. Então isso vai ajudar as distrações humanas, né? E depois a gente segue para outros processos que também podem estar conectados a isso, que a gente está numa terceira versão já sendo construída. Sabe o que eu acho legal? É porque a senhora está apresentando aqui algo que veio do berço acadêmico. Isso. Eu carrego um pouco de crítica à universidade, no sentido de que, às vezes eu sinto ela distante da população, em termos de pesquisa. Toda pesquisa, se a gente analisar, ela tem um princípio de utilidade, mas eu acredito que existem outras pesquisas que têm um cunho de prioridade maior. Com certeza. E ver essas pesquisas sendo aplicadas na sociedade, já com a ideia de que ela vai trazer uma evolutiva emergencial, tal como essa, é muito louvável, sabe? Eu sinto que, às vezes eu olho os projetos na USP, assim, de conclusão de curso, e a senhora me perdoe, tá? Mas eu falo isso com dor no coração. Mas é meio que um projeto que se apresenta o TCC e vai para a gaveta. Não tenha dúvida que eu também eu lamento dessa maneira. Então ver algo assim não é só louvável, isso é transformador para a sociedade. Com certeza. Né? Eu tenho por berço uma professora que me serviu de muito modelo numa fase bem inicial da minha carreira. Isso foi muito positivo. A doutora Hermione Bicudo, eu a homenageio aqui nesse podcast, em que um dia ela falou assim para mim, venha cá. Abriu a gaveta dela, cheio de trabalhos publicados nos anais disso, congressos, tudo. Ela falou, não pode terminar todo o conhecimento dentro de uma gaveta, dentro de uma prateleira. Nós temos que trazer recursos, ela fez, que sejam de aplicação,
para a sociedade, que traga algum benefício. Isso ainda estava na formação acadêmica. E aquilo me impressionou, sabe? Eu falei, é verdade. Mas não fiquei muito assim marcante com isso. Eu fui fazendo meu passo a passo e de repente chegou essa oportunidade que foi criar uma empresa de inovação tecnológica e a minha cabeça, eu percebi quanto que a minha cabeça é uma bomba de ideias. Eu achei muito legal isso, porque eu outrora, como professora da faculdade, então eu vi uma ideia, o aluno fala, professor, eu queria fazer um projeto, o senhor acha que tem sentido isso? Eu falo, legal, tal. Então a gente já tem uma ideia de investigar algo que de repente seja de uma expectativa X e de repente chegamos no resultado final que não ocorreu X, mas ocorreu Y. Só que aquilo também, o negativo daquilo que não foi encontrado, serve como um parâmetro de um outro passo, que você sabe, isso daqui não está funcionando, vamos pensar em outra ideia. Só que eu, na época, lembro que marcou, eu falei, pera um pouquinho, gente, a indústria de um certo segmento precisa de mais dessas ideias. Então eu chego, por exemplo, numa indústria, levo uma prancheta, que eles me convocam como consultora da empresa, ele fala, eu quero que você me analise. Por exemplo, outro dia, fui visitar um centro cirúrgico de um procedimento cirúrgico, ele fala, eu quero que você anote de começo a fim do meu procedimento, nós vamos trabalhar normal. E você vai ficar com a prancheta que observe quais seriam os pontos falhos de contaminação microbiana do processo. Então eu fico ali observando, nossa, que ele entrou, fez aquilo, tocou, nossa, ele ligou ali, pegou aqui. Então eu vou observando. Quando eu estou olhando, eu falo, gente, eu posso criar um produto que responda à expectativa disso que eu estou fazendo aqui para resolver o problema daquela UTI. Então, já foram várias experiências nesse sentido, que indústrias que trabalham com produtos biológicos que são disseminados para a lavoura, não pode ter contaminação por fungo. Então você segue um parâmetro de controle de qualidade deles para produzir os insetos dentro de um laboratório para depois soltar na lavoura. E aquilo, o cara nunca teria imaginado que está perto de uma porta que tem uma pressão positiva ou negativa. Então eu, com o olhar microbiológico, a gente consegue enxergar e provar. Vamos fazer um teste? Pode ser que eu esteja errada. E quando você joga aquela inspeção, você faz o chamado supply chain. Eu vejo onde está a origem e ele estava achando que o problema estava lá naquela mesa e não é. Está aqui o negócio. Então, essa conexão de aplicabilidade de um conhecimento que é de anos de experiência da microbiologia e de ambiente e conhecendo as estratégias que os organismos pequenininhos fazem. Uma hora eles se formam isoladamente numa superfície, outra hora eles estão em famílias grudadas e aquilo solta um polímero que é chamado biofilme, é difícil erradicar. Então tá, vamos trabalhar com que recurso para tirar esse incrustado aqui de tantos micro-organismos? Então a gente primeiro prova que ele é capacitado a formar um biofilme, ou se ele é resistente aos produtos que estão sendo disponibilizados no comércio, porque a pessoa fala, eu uso quaternário de amônio porque o protocolo pede, tudo bem, mas será que a tua bactéria lá do teu ambiente já não é resistente ao teu quaternário que você está usando? Então a gente usa o conhecimento para a empresa que produz o produto químico e provamos para aqueles clones que são retirados de ambiente se eles são sensíveis ou resistentes. Então tem que integrar a área acadêmica, que não fiquem guardados nos armários o conhecimento, mas que possamos sair e fazer esse momento. Só que, é claro, tem muita gente que não tem o perfil de empreendedorismo, então ele fica com aquela ideia, de repente você conversa e fala, nossa, que mente brilhante, olha o que esse cara está pensando aqui, ele nem imaginou isso. Então a gente tem que estar dentro da alma da gente, né? Fazer esses... Eu estou em casa, por exemplo, eu fico olhando e falo, nossa, acho que eu poderia fazer um negócio aqui. Eu fico assim o tempo todo. Então é o perfil de cada um de nós, né? Eu acredito que a senhora meio que descobriu aí, depois de uma longa jornada, um processo de transição de carreira também. Com certeza, né? Foi uma loucura. Você se redescobriu. Foi uma loucura. E foi muito interessante que num período em que a gente estava com várias pessoas interessadas, como investidores, para chegarem perto de nós, eu, Margarete, com essa vida acadêmica o tempo todo, eu falava, gente, não me peçam para vender uma bala, eu não sei vender, não me peça aí. Conversando com toda a parte profissional desta área, da empresa, do que é, os analistas disseram, você é vendedora e você não sabe. Eu falei, não, tenho certeza que não. Você é vendedora, porque quando você está explicando, você está mostrando o que é que você está fazendo, você tem o perfil exatamente necessário
para que haja transmissão do conhecimento de uma forma didática e aquilo torna, claro, chegada de um provável investidor. É o contrário, você está pensando, porque eu adoro a bancada. A bancada de um laboratório, para mim, eu passo horas. Às vezes o pessoal fala, mas você não cansa? Não canso. E não é um jargão assim de querer dizer porque eu estou na própria empresa. Eu sempre fui assim, também nos laboratórios que eu tenho, dentro da própria Faculdade de Medicina, um outro laboratório que eu coordeno. Então, até lá, é uma paixão. Então, você tem que ter, sabe, algo a mais dentro de você que torne aquilo, não é trabalho, aquilo é uma vida. É uma energia interessante, toda hora. Eu acho que esse é o aspecto necessário que tem que ter para sair da acomodação, porque, claro, e o que eu tive que aprender? E o que eu tive que andar? E estou andando ainda. Então, ser dinâmico, né? Aí, de repente, encontro a Edneia. A Edneia é a nova marca, como parceira nossa, procurando num determinado momento para que pudéssemos fazer um projeto de pesquisa para ela e quando eu vi a integração do que eu pensava e ela traz isso tudo como realidade, experiência dela, porque às vezes a gente não sabe como chegar naquele ponto em que a tua empresa seja reconhecida dentro do contexto, né, de patentes, esse outro tema, conhecer o que é o sistema de criação de uma patente, o que é. Como hoje perguntaram, será que uma água poderia ser criada uma patente dela? Se ela me pertence? Como é que é isso? Enfim, é tanta área de conhecimento que está interligado com a estrutura de uma universidade, com um vínculo a uma empresa e que possam trazer benefícios incalculáveis para a sociedade. Então isso é uma coisa assim, hoje eu me encontro muito, muito realizada, porque eu faço todo o tripé. Eu faço extensão de serviço à comunidade, eu faço a área acadêmica, né, na profissão como docente, faço pesquisa no meu laboratório e trago esse benefício de voltar um produto que realmente seja, não somente para mim o benefício, mas também para quem vai receber, né, trazendo uma solução para uma dor específica, né. Então é deitar com alegria, sabe? Eu deito, acordo com alegria e é a forma de ser que todos nós temos que ter, eu acho que... Dá de ver o seu gosto pelo que você faz, porque quando você fala os olhinhos começam a brilhar, não tenha dúvida. Margarete, a gente já está chegando no final, mas não sei se você já chegou a pensar nisso, só trazendo um ponto a mais, porque eu imagino essas criações que envolvem a questão de estabelecer um protocolo, meio como se fosse um certificado. Pode ser entendido assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim que veio na minha cabeça agora. Imagina que eu tenho uma lanchonete que produz hambúrgueres, muitos ao dia. Uma forma de eu mostrar para o cliente que eu sigo um protocolo de qualidade é eu ter atrelado um produto que me faça mostrar para o cliente que esse produto é garantia de qualidade e conformidade. Né? Então, imagine só, não estou falando de saúde, não estou falando da parte clínica, mas... Prevenção. Imagina se eu utilizar isso como aspecto de trazer mais confiabilidade para o meu cliente, ter um processo que protocola e atesta a limpeza. Com certeza. Né? Isso aqui é um produto de garantia. E aí quando você pensa assim, realmente vira um produto de garantia e o céu é o limite, né? Em termos de cliente. Com certeza. E eu nesse segmento, pegando só um ganchinho, quantas vezes que nós estamos até em congressos, né, fora e de repente você vê a questão cultural, por exemplo. Entra numa lanchonete e a pessoa de um restaurante pega um peito de frango que ela vai colocar no lanche, ela coloca com a mão e coloca aqui dentro do lanche e se ali tiver uma contaminação, que possa até nem ser da mão dela, mas a pessoa tem um processo que ela não está percebendo. Isso várias vezes a gente até já ocorreu conosco, de fazer assim, devolve correndo o lanche, olha que a pessoa estava limpando o chão, ela torceu o pano e ela pegou na mão, o pão na mão. Então nós estamos um país de primeiro mundo, fora do Brasil, então, enfim... Nos pequenos detalhes você vê a falta do conhecimento e aplicado aquilo de forma preventiva para não transmitir um agente de infecção. Você está com as mãos. A gente sabe a história da salmonela que vem da Maria Tifoide, né? Que era uma cozinheira de um grande cenário inglês, e porque ela teve uma contaminação, que ela ficou doente por uma infecção intestinal. Daí a febre tifoide, né? E passou todo mundo a
comer naquele dia uma carga de micro-organismos da mão dela e ficaram todo mundo com o risco, né? Com risco não, pegaram a doença. Então, a partir dali, por isso o nome da bactéria chama Salmonella typhi, porque é o nome Maria tifoide. Enfim, olha que contexto que você está aqui, é o que você está analisando, né? Junto com o cenário de prevenção. Então, isso aqui é um recurso. Maravilha. Margarete, estamos aqui. Muito obrigado. Eu estou honrada Passa por você. Voando. E olha, eu quero fazer o convite 2.0 porque aqui não é o nosso estúdio, Sim. mas a gente tem um ambientezinho onde a gente consegue gravar com mais tempo, com muito mais conforto também. E as portas estão abertas. E com Vindo para cá, que estão chegando aí. Com novidades, dá um pulinho beleza, lá no ótimo. estúdio do Falação, conversa com a dona Neia, que a gente vai fazer esse encontro acontecer. Será uma honra. Eu estou muito agradecida aqui pela oportunidade que vocês estão me dando, viu? Muito obrigado. Obrigada, prazer estar aqui com você também. Eu espero que a nossa audiência tenha gostado. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Maravilha. Obrigada.